Em 1519, há 494 anos, Fernão de Magalhães iniciou a primeira viagem de circunnavegação do globo. Quase 5 séculos depois, um outro português fez do mundo a sua sala de estar e das viagens o seu modo de vida. Jornalista, fotógrafo e investigador da história da expansão ultramarina, tomou em mãos a missão de divulgar a memória e a herança de Portugal nos 4 cantos do mundo. Joaquim Magalhães de Castro, a páginas tantas. Muito boa noite, Joaquim. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Obrigado eu. Boa noite. O Joaquim reabilitou, de certa forma, como eu dizia nesta pequena introdução, algo que os portugueses durante alguns séculos estiveram muito habituados a fazer, ir ao encontro do outro, mas esta capacidade acabou por se perder de certa forma com o tempo, acabou por ser reabilitada também muito recentemente. A literatura de viagem, os relatos de viagem estão na moda em Portugal. O Joaquim é de resto um dos expoentes deste género, mas nem sempre assim foi. Como é que se explica que um povo que, como dizia Camões, deu novos mundos ao mundo e partiu ao encontro do outro, nunca tenha tido capacidade para alimentar este impulso pela literatura de viagens? Pois, de facto, é um pouco estranho, porque nós é que demos início a esse género literário, que no fundo, se calhar, está na gênese da própria literatura. Os relatos de viagem estão na gênese da literatura. Fossem os relatos imaginários ou relatos verídicos, né, com base na experiência. E eu não sei se não terá havido esse género, não terá havido permanência desse género. Eu creio que sim, só que não tem sido. Há muitos autores que publicaram, por exemplo, às vezes nos alfarrabistas, que costumam encontrar livros, autênticas preciosidades, só que estão esgotados. São coisas da África, sobretudo da África, há muitas coisas escritas. Mas a verdade é que ainda hoje, e mesmo apesar de alguma moda, não é? Podemos chamar-lhe assim, a literatura de viagem ainda é vista um pouco como um género menor da literatura. Por parte dos críticos, por parte da elite, por parte de alguns jornalistas, não sei. É visto como um género menor. E os próprios jornalistas, ou os escritores de viagem, são vistos não como escritores, mas como escribas ou meros relatores, não é? Neste âmbito, é um pouco estranho, porque isso no mundo anglo-saxónico, de facto, como disseste bem, a literatura de viagens é muito reputada e é muito lida. Portanto, é um género que é muito apreciado. E nós que criamos esse género, em Portugal, ainda há uma certa relutância para este tipo de literatura. Neste âmbito, o Joaquim tem uma postura que se diferencia de uma outra série de jornalistas, escritores, escribas, seja lá o que for, que nos últimos anos se aventuraram pelo mundo. O Joaquim parte à procura do legado português e do que resta do legado português. Tem uma série de livros cá fora, já tem encontrado muito. Sim, no mundo não há canto do mundo onde essa presença não seja visível. Eu acabei por me tornar escritor um pouco quase por acaso. Não é? Foi um acidente de percurso, digamos. Eu sempre tive o hábito de tomar notas, de fazer diários. Agora já não o faço, mas nos primeiros anos em que fazia a viagem, pura e simplesmente pelo prazer de viajar, não tinha esse objetivo de ir em busca do legado, da presença portuguesa, eu tomava notas e fazia aqueles diários muito cuidadosamente ao fim do dia. E é também uma forma de eu manter o contacto com a língua portuguesa, porque durante meses seguidos eu cheguei a passar meses e meses sem falar com ninguém em português, porque não encontrava ninguém que falasse português nas diferentes partes do mundo por onde fui andando. Depois, quando cheguei a Macau, acabei por começar a colaborar com um jornal local, escrevendo umas crónicas, até do Tibete, que é um dos locais que sempre me disse muito. E a partir daí comecei a escrever com mais regularidade nos jornais e depois, anos mais tarde, isso acabaria por transformar-se em livros, não é? Porque acho que é um processo natural, que os relatos que se fazem de viagem em crónicas, que depois mais tarde passem a livros. Pelo menos eu acho que é esse o objetivo e o desejo de todas as pessoas que escrevem sobre viagens. Não é? Mencionava há pouco a questão essa faceta que
quase exclusivista da viagem, que é o facto de viajar e de ir à procura de lugares onde o familiar não existe. Viajava durante meses sem encontrar um único português. É verdade. Eram outros tempos também. A crise mudou este cenário. Há mais portugueses a viajar neste momento, não tanto por prazer, mas de certa forma por obrigação. Neste momento encontramos portugueses nos locais mais insuspeitos do mundo. Sim, agora já há muita gente a viajar em Portugal e já há muito tempo, já há umas décadas, pelo menos há uns 10, 15 anos. Quando eu estou a falar, as minhas primeiras experiências de viagem, eu estou a falar de finais da década de 80, durante a década de 90, portanto, nessa altura, de facto, era muito raro encontrar portugueses, muito raro. Ou até falantes de português, brasileiros também. É um universo dominado pelos anglo-saxónicos, até porque eles têm um hábito que é os estudantes, quando acabam a faculdade, eles fazem uma espécie de ano sabático e vão viajar. Que é uma excelente iniciativa, acho eu. Uma tradição que ainda não existe. É uma tradição. Uma tradição que ainda não existe em... Mas agora já se encontram muito português a viajar aí pelo mundo. Que tipo de leituras faz antes de viajar? Se é que tenta informar-se o mais possível ou vai à procura de descobrir sem rede, chamemos-lhe assim? Inicialmente era mesmo sem rede, era mesmo ir pelo gozo, não é? E é mesmo sem rede. Mesmo no que ao universo português e ao legado português diz respeito, eu não me preocupava com isso, porque isso não era um objetivo. Não? E muitas vezes estive em locais sem ter a consciência da importância desses locais para a cultura portuguesa, não é? Agora não, agora já faço um trabalho de casa, procuro saber onde vou, leio informação histórica para saber bem o que vou visitar. Tenho essa preocupação. Para não aparecer lá, de resto, algumas das obras que foi ao longo destes últimos anos colocando no mercado têm um pouco essa faceta, acabam por ser a recriação de roteiros ou a forma como a recriação de certas viagens que Portugal acabou por esquecer. Isso acontece, por exemplo, falava no Tibete, o Joaquim é também documentarista, bem conhecido do público português, através da série Himalaias. Esta série Himalaias parte de uma premissa que é revisitar os locais que tinham sido visitados por jesuítas portugueses no início do século XVII. É uma boa premissa esta ideia de recriar e de tentar recuperar lugares que se cruzaram a determinado momento com a história de Portugal e que agora são ignotos, de certa forma. Acho que sim, acho que é um bom formato, porque coloca-nos no papel de certa forma, uma espécie de recriação desse momento histórico e nós somos, apesar de sermos, portanto, pessoas da atualidade, colocamos no papel desses viajantes e também personaliza mais o documentário. Eu creio que é importante que as pessoas sintam, quando estão a ver um documentário, que podem visitar aqueles locais. Não são locais complicados, não é? para viajar. Quer dizer, há um certo número de dificuldades que a pessoa terá que enfrentar, mas são possíveis. A qualquer pessoa que tenha um mínimo de espírito de aventura pode ir a esses locais. E então, tu, quando te colocas como autor, neste caso, viajante, investigador, nos locais e vais, de certa forma, conduzindo as pessoas por essas diferentes geografias e realidades culturais, creio que é a forma melhor de fazer isto. E aquela que também me dá mais gozo, porque senão é muito uma atitude professoral. Eu estou aqui e você está ali, não é? Sentadinho a ver e eu sou capaz de fazer isto, mas você não pode. Não é, é o contrário, venha visitar, venha ver este mundo por onde passaram grandes portugueses, no fundo são grandes portugueses. É curioso porque às vezes há muita gente que diz que não acha importante isso de assumir a herança portuguesa e a identidade portuguesa, que acho que é irrelevante. E eu acho isso muito estranho, porque não conheço nenhum povo que diga isso. Dos seus próprios antepassados. Porquê é que isto acontece? E muitos portugueses dizem isso. Eu acho que nós destruímos muitos dos nossos heróis e não os assumimos. E um povo precisa de ter heróis. E nós temos muitos.
Não os vamos julgar, não vamos dizer que fizeram isto, fizeram aquilo. Não interessa. O que interessa é aquilo que eles representam na atualidade e que podem, e para mim é uma força motriz, que pode avançar, fazer avançar o país. Há ainda uma carga simbólica forte. Houve um aproveitamento por parte do regime de António Oliveira Salazar, Sim. daquilo que foi a gesta dos descobrimentos. Houve um aproveitamento político. E agora vivemos na ressaca deste aproveitamento político. Sim, ainda, acho que sim. É muito estranho. Já passaram 30 e tal anos, 40, não é? Desde 64, e continua a haver as pessoas continuam a olharem de uma forma com muitos complexos em relação ao nosso passado histórico. Eu não compreendo porquê. É quase um caso de psiquiatria. Porque eu não conheço nenhum povo, e conheço muitos povos, que não tenha... Que se tivesse a nossa história, teria todo gosto em divulgá-la e falar dela e entusiasmar-se com isso. Nós temos assim sempre alguns pruídos, achamos que é um assunto, até com o próprio nome. Acho isso um pouco estranho, não consigo compreender, muito sinceramente. Eu acho que é preciso a pessoa sair e distanciar-se, estar fora do país para perceber isto. Foi este tipo de reticências que de certa forma impediram que o nome de Joaquim Magalhães de Castro se tornasse mais conhecido mais cedo em Portugal? Sem dúvida. Eu perguntava porque uma das primeiras viagens de descoberta que resultam num livro é feita na vizinha Birmânia, e o livro sai nesta zona do planeta, na Birmânia, e o livro sai em 2001. O Joaquim Magalhães de Castro atinge alguma notoriedade em Portugal com o trabalho que faz, quase uma década depois. É uma vítima deste tipo de circunstâncias? Eu não me considero vítima, mas é uma realidade. Sim, é uma realidade, porque não é dado o devido destaque a este tipo de matéria. Que é uma matéria que nos devia ser querida a nós. Se nos é a nós, quem é que vai ser, não é? E é curioso que eu encontro os grandes divulgadores destas coisas muitas vezes são estrangeiros, que fazem muito mais pela nossa história do que nós próprios. Este tipo de roteiro, tendo por base crónicas, relatos de viagens, cartas que eram enviadas por representantes ou enviados da coroa portuguesa, são fáceis de traçar. Dizia há pouco que nem sempre é fácil aceder à bibliografia. Como é que se consegue ler na globalidade ou ler de forma integral um tratado do século XVI e a partir desse tratado do século XVI ou um bloco de cartas e epístolas do século XVI e a partir dessa tarefa traçar os documentos? São fáceis de aceder ou nem por isso? Bem, eu acedo aos documentos quando eles já são publicados. Portanto, há um historiador que faz o trabalho de sapa, digamos, que vai aos arquivos, e que é um trabalho que eu respeito muito e que é muito complicado de fazer. E depois esse historiador transcreve isso para português moderno e publica, não é? E eu utilizo essa informação, portanto, para ter a base histórica. Depois vou aos locais, confronto aquilo que foi escrito com a realidade. E é simplesmente delicioso ao confrontarmos quando lemos aqueles textos e depois conhecemos a realidade local, as descrições que fazem, por exemplo, das plantas, das pessoas. É fascinante estarmos nos locais e estarmos a ler esses documentos. Portanto, eu utilizo o trabalho de outros historiadores que fazem o trabalho digamos, mais académico. Não é? Eu optei por um trabalho de terreno. Não quer dizer que também não vá de vez em quando às fontes, mas é muito raro. Eu vou geralmente ao trabalho que já está publicado, porque senão não podia fazer tudo, não é? E muito sinceramente dá muito mais prazer o trabalho de campo, mesmo que seja ao frio, à chuva, à neve, não interessa, do que estar numa biblioteca. Tem muito mais gosto em estar no terreno. Lê sobretudo documentação histórica, lê sobretudo... Sim, documentação histórica, sobretudo documentação histórica. Porque há, claro, depois também informação política, geografia, saber um pouco do país e a situação atual, mas nós temos que nos concentrar em alguma coisa para podermos falar com alguma sabedoria daquilo que, se formos a todas, depois não dizemos nada de jeito, não é? Ou dizemos lugares comuns, não interessam. Portanto, é a história, portanto, é a área histórica. E depois as observações de um viajante normal.
Eu gosto de viajar e gosto de relatar também factos curiosos, caricatos, eu gosto de pôr algum humor na minha escrita para que as pessoas se sintam bem e tento utilizar frases simples e uma escrita que seja também muito direta. Portanto, isto também tem a ver, sou jornalista, portanto, a comunicação é muito direta, não é? Não vou ali andar à procura de grandes rebuscos. Depois, se consideram aquilo literatura, isso já é outra história, não é? Falava da questão do lugar comum. 80%, isto num exemplo concreto, no caso da Índia, 80% das vezes que a Índia é descrita como um país de mil cores e de mil povos. É fácil fugir a este tipo de circunstância? É fácil evitar os lugares comuns? Eu acho que sim. Eu acho que é fácil evitar os lugares comuns quando nós conhecemos bem os locais. Quando não começamos a escrever sobre a primeira impressão que nos vem à cabeça. Quer dizer, a gente toma notas e depois vai trabalhar essas notas. Vai voltar a ler, não chega logo a conclusões. Acho eu. Porque acho que isso é um bocado perigoso, nós chegamos a conclusões muito rapidamente. Por isso é que há esses clichês todos, isso dizem muitos disparates, às vezes sem conhecimento de causa. Portanto, é importante nós conhecermos um bocadinho o local onde vamos e onde estamos. E voltar lá antes de começar a tirar conclusões. Volta com frequência a locais que já visitou? Sim. Portanto, eu já viajo há muitos anos e continuo a ter ainda muitos locais que não fui. Gostaria de ter ido, porque repeti muitos dos locais onde fui, precisamente porque queria fazer um trabalho mais exaustivo e mais profundo. Mas há zonas do mundo que eu gostaria muito de visitar e que ainda não visitei. Como quais? Há algum dos livros que publicou, O Mar das Especiarias, O Oriente Distante, Viagem ao Teto do Mundo, centram-se sobre geografias concretas, mas há alguma história ligada à expansão portuguesa que esteja por contar e que gostaria de contar? Há muitas. Eu tenho várias coisas em carteira, escritos da África, das Américas. Eu, inicialmente, como disse, viajava e apenas tomava notas, fazia os tais diários, que estão guardados. Tenho isso guardado muito religiosamente, uma espécie de tesouro, e que um dia hei de pôr em papel. E creio que aí estão as impressões mais genuínas como viajante, acho eu, porque não os voltei a abrir, esses diários. Tenho muitos diários. Só a partir da minha estadia chegada a Macau é que eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa do legado português. E, portanto, eu ainda tenho muito material que estou agora a publicar, que são coisas que fui escrevendo ao longo desde meados da década de 90. E a maior parte é mais sobre a Ásia. Se bem que estou agora a preparar um livro sobre a África também. Há outra matéria. E só mais tarde é que irei, então, a esses diários e procurarei publicá-los. O trabalho de campo, como dizia, a parte mais saborosa, mais deliciosa do trabalho que desenvolve, no acto de confrontar aquilo que leu com aquilo que existe, o mais das vezes há o quê? Desilusão, espanto? Aquela velha história, nunca voltes ao local onde fostes feliz, não é? Eu, se calhar, há uns anos atrás isso incomodava-me mais. Acho que agora já desenvolvi uma carapaça, Mas, claro que me magoa muito voltar a locais que tinham muita autenticidade e agora estão invadidos por hordas de turistas, de pessoas, muitas pessoas que vão lá com o objetivo de conhecer, mas outros que vão lá apenas para, sei lá, colecionar países. Há muita gente que faz isso, não é? Agora, o sentido da viagem acho que se perdeu um bocado. Bastante. Agora passeia-se mais do que se viaja, como tu bem sabes, não é? Como imaginas. E as pessoas muitas vezes fazem isto um bocadinho para, não sei, para dizer que estiveram lá, talvez. Macau é um bom exemplo
poderia ser um bom exemplo daquilo que me referia. O Joaquim viveu cá em Macau, regressa a Macau intermitentemente ainda. Macau transformou-se com o jogo, com as hordas de turistas que visitam o território, numa espécie de fast food turístico. Temos ali a zona do Largo do Senado e a zona das Ruínas de São Paulo. Há muita gente que visita e não consegue sequer decifrar o verdadeiro significado da fachada das ruínas das igrejas de São Paulo, que é um dos exemplos mais complexos e mais belos daquilo que é a interação entre o Ocidente e o Oriente. Faz falta também, de certa forma, eu não diria tornar o turismo algo mais complexo, mas pelo menos tornar algo mais profundo. Sim, faz falta, e isso é o problema da massificação e da banalização. Acho que tudo se tornou muito banal, há muitas imagens, nós somos invadidos por imagens. Eu, quando falo de hordas de turistas, não é com sentido depreciativo. Eu tenho o meu respeito pelas pessoas e acho que toda a gente tem direito de ir, seja onde for, não é? O planeta é de todos, não acho que o viajante seja uma pessoa especial que tenha o direito de ir e os outros não. Mas eu acho que às vezes nós ganhamos mais se ficarmos em casa do que se sairmos. Não sei se estás a... Não sei. Acho que convém sairmos com um objetivo. Escreve também para resguardar a memória daquilo que existe. Eu pergunto-lhe isto porque, no caso da Birmânia, por exemplo, dos Bainji, no caso das flores, falamos de comunidades que são comunidades que vivem ainda numa certa circunspeção. São comunidades que vivem afastadas, por exemplo, a título comparativo do que acontece com Malaca. Malaca tornou-se numa espécie de... A comunidade portuguesa de Malaca tornou-se numa espécie de produto turístico por mote próprio. As outras estão nos antípodas. Correm o risco de desaparecer? Eu acho que sim, acho que correm. Não correm o risco, estão a desaparecer. Estão a desaparecer. E a minha é uma coisa que me magoa um bocadinho, é como tu disseste há pouco, eu ter falado dessa comunidade que mencionaste, dos Bainguis, há tantos anos, e continuar a ser ainda desconhecida, e eventualmente depois essa memória apagar-se-á. Não é? Tenho as coisas escritas, tenho o documentário que fiz com o Nestor Ribeiro, tenho os livros que fui publicando, tenho agora um livro que vou publicar com as crónicas, com essa experiência, não só sobre os Bainguis da Birmânia, também sobre os malaqueiros da Malaca, e ainda uma outra comunidade que desapareceu do mapa, literalmente, com o tsunami, que eram os lusodescendentes que habitavam no norte de Sumatra, na província de Aceh. É isso, é com alguma mágoa, porque mesmo acho que este tipo de trabalho merecia ter um apoio concreto. Não é só de palavras e força, faz, é fácil dizê-lo. Um apoio concreto, que se visse isto como uma forma de investimento. E não há. Eu recebo assim muitos apoios morais, mas esse apoio eu não preciso. Porque eu gosto de fazer aquilo que estou a fazer e tenho o maior gosto e vou continuar a fazê-lo. Portanto, esse apoio para mim é completamente indiferente. Esse apoio moral não serve de nada. O que interessa é o apoio concreto. Como se apoia, por exemplo, artes plásticas e outro tipo de coisas. Agora, este tipo de atividade é visto um bocadinho ainda como não sei, olham para isto. Eu dou sempre o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra há a National Geographic, há a Sociedade de Geografia Inglesa, que eu seria apoiado completamente em tudo e mais alguma coisa para fazer este tipo de trabalho. Em Portugal não, em Portugal despreza-se este tipo de trabalho, mas despreza-se mesmo, e é isso que é um bocadinho... é difícil de engolir, e é incompreensível. Como é que um povo se pode tratar tão mal, a si próprio, à sua memória? E quando eu ouço estas coisas de que... a mim, isto, como ainda ouvi há pouco tempo, agora na ressaca da Rota das Letras, de dizerem que isso coisa da identidade portuguesa não me diz nada, diz-me tanto como outra identidade qualquer. Então, somos quem? Somos quem? O problema é que eu vejo estas pessoas que depois vão sempre buscar referências estrangeiras. Isso é que é engraçado. E levam aos píncaros os personagens estrangeiros, heróis estrangeiros, figuras históricas estrangeiras, quando as temos nós em nossa casa. Isto não tem a ver com o nacionalismo, tem a ver com o patriotismo.
Para além do trabalho de escrita, desenvolve também, como já referimos várias vezes ao longo desta nossa conversa, trabalho no campo documental. Os documentários, de vez em quando, ou muitas das vezes, complementam os livros, e os livros complementam os documentários. Há uma relação direta, ainda que não em todos os casos. É uma outra forma de fazer passar a mensagem. O suporte visual é, antes de mais acessível. Perguntava-lhe isto, lê-se mais em Portugal? Sim, o suporte visual, sem dúvida. Se escreves um livro, se o consegues pôr, e os livros de viagem são muito visuais, não é? Facilmente se podem transformar em documentários, sobretudo quando há esta vertente histórica. É um processo natural que se queira fazer documentários. E, como é óbvio, a imagem chega muito mais longe do que a escrita. Nesse sentido, a série Himalaias, por exemplo, ajudou a vender o Viagem ao Teto do Mundo? Nem por isso. Nem por isso. Talvez porque não tenha havido, da parte da editora, uma aposta. Poderia ter ajudado. Eu é que tive que dizer-lhes, olha, ponham lá um stickerzinho, um livro que se inspirou a série que passou na RTP. Eles, de facto, não apostaram, porque é preciso apostar na divulgação. E nem por isso. Vendeu alguma coisa mais, mas não muito. Esta série acabou por ser a série que, de certa forma, deu a conhecer o Joaquim Magalhães de Castro em Portugal. Foi muito bem aceite, continua a ser transmitida pontualmente pela RTP Internacional. Quer fazer mais agora. Ainda assim, era nesse sentido. Ainda assim, abriu algumas portas. É mais fácil hoje em dia. Em Portugal, quase não há produção documental neste sentido de ir ao encontro do outro. Curiosamente não abriu porta nenhuma. É isso que é estranho. Curiosamente não. Deveria ter aberto. Até porque o documentário foi muito visto, teve a maior audiência, pelo menos um dos episódios teve a maior audiência da RTP2 e não abriu. Tanto não abriu que não há um outro projeto para a RTP2. E era natural que surgisse. A RTP2 não se mostrou receptiva a outro projeto do género. Estou a fazer outros trabalhos, mas não para a RTP2. É um bocado... Continuo a achar isso tudo muito estranho. Que tipo de projetos e que tipo de destinos tem em mão neste momento, tanto no campo das letras como no campo audiovisual? Eu estou a fazer agora a concluir mais 3 documentos. 3 de 4, um está concluído. Eram 4 documentários, uma encomenda para a Guimarães 2012. Que, entretanto, o fundo, o financiamento chegou atrasado e, portanto, eu cheguei a uma altura que parei. E agora vou recomeçar, porque, entretanto, já foi paga a parte que estava contratualmente acordada e agora terei que terminar esses 3. Portanto, são 4 documentários que entregarei portanto, à Guimarães 2012. Portanto, mais uma vez, são documentários de caráter histórico. Viagem, histórico. Portanto, sempre com esse princípio. Tenho o livro da Sagres que estou a concluir, o livro das viagens que eu fiz na Sagres, um livro de fotografia, portanto, é um álbum fotográfico que está praticamente pronto. Acabei de enviar um livro para a editora Parsifal, que é uma editora nova que surgiu em Portugal e que foi um convite que me foi feito para escrever sobre o Fernão Mendes Pinto. Portanto, o editor tinha visto o meu livro de fotografias e disse-me, porque é que não fazes uma coisa de escrita mais com crónicas, relatos de viagem, mas seguindo os passos do Fernão Mendes Pinto. Eu aceitei o desafio e enviei-lhe isso. E tenho mais 2 livros também a levedar, digamos. Não faltam projetos. Só que as coisas são um bocadinho todas muito... como é que é de dizer? É muita incerteza, porque um livro, nós sabemos muito bem que um livro, se não venderes centenas ou muitas dezenas de milhares, praticamente não, em termos de sustento, é zero, não é? E viver em Portugal de livros, há meio dúzia de pessoas que vivem em Portugal que vivem dos livros, não é? Portanto, em termos de sustento, dá gozo, é bom para o ego, é um registro que fica, mas em termos de sustento... Não dá para viver disso, não é? Falava do Fernão Mendes Pinto, eu há pouco
questionava-lhe, colocava-lhe a questão de eventuais destinos, eventuais locais que ainda não apareceram nos livros que escreve. Perguntava-lhe de figuras, centrou-se durante algum tempo em jesuítas. Que figuras ou que figura poderia ser uma figura ideal para um roteiro pelo continente asiático? Eu tenho algumas figuras, mas prefiro não falar delas, porque são projetos que eu estou a desenvolver e se eu tiver a revelar essas figuras, se calhar depois perco o barco. Já me aconteceu anteriormente, portanto, porque há pessoas que têm outros meios que eu não tenho. Portanto, se eu tiver a abrir o livro, terei segredo de alma de negócio, não é? Colocava-lhe uma última questão, em jeito de desafio também, uma questão que tenho colocado a quem se senta aí desse lado. Se tivesse que sugerir uma leitura obrigatória lá para casa, o que sugeria? Se tivesse que dar uma sugestão de leitura, que livro apontaria? Já que estou nesta do Fernão Mendes Pinto, porque não? A Peregrinação, sem dúvida. A Peregrinação é um livro para ler não só uma vez, mas 2, 3 vezes. É de uma riqueza incrível. Eu, cada vez que volto a ler a Peregrinação, fico surpreendido, volto a surpreender-me. E para quem tenha viajado, para quem viaja, e para quem viaja aqui na Ásia, porque a Peregrinação é essencialmente a Ásia, tem a Etiópia e tal, mas é essencialmente a Ásia. É tão interessante confrontar aquilo que ele escreveu com a realidade com que nos confrontamos nós e a percebermos que ele fez observações muito, muito verdadeiras, e mesmo os locais onde ele nunca esteve, duvido que ele tenha estado no Tibete, mas ele fala, é a primeira pessoa a falar do Tibete e do Dalai Lama, e na altura a Tartária, não é? Provavelmente não esteve na Coreia, mas ele dá-nos descrições muito, muito, muito acertadas, e é um livro de uma riqueza literária muito grande também. É um bom roteiro de viagem, nesse sentido. É um excelente roteiro. Mesmo e ainda de crítica social e de crítica mesmo até daquilo que os portugueses, das coisas más que os portugueses fizeram. Nós que fomos os primeiros a começar a bater no nosso, para mim é culpa, fomos os primeiros. Porque é um livro, ele autocritica-se permanentemente. A Peregrinação é um livro de crítica aos desmandos que foram feitos na altura das descobertas, não é? Mas também é um livro que nos relata os diferentes povos, as diferentes religiões, as diferentes tradições. É de uma riqueza única. Eu aconselho todos os portugueses a ler a Peregrinação. E devia ser um livro que devia ser conhecido a nível mundial, como as obras de Shakespeare. E não é? É um livro que não é muito conhecido. A Peregrinação, então, de Fernão Mendes Pinto, a sugestão de Joaquim Magalhães. Estamos a falar de viagens, é o grande relato de viagens. O primeiro grande relato de viagens, sem dúvida, é a Peregrinação. Obrigado, Joaquim, uma vez mais por ter aceito este convite que lhe foi feito pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo universo das letras.